Olá, pessoal. Eu sou a Natália. Espero que todos se encontrem bem e já peço licença para vocês que a minha voz está um pouco rouca, mas vamos lá. Para iniciarmos, vou compartilhar com vocês os meus slides. Muito bem. Bom, pessoal, eu sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa da Unesp, no campus de Araraquara, São Paulo. Sou bolsista CAPES e sou orientada pela professora doutora Juliana Bertucci Barbosa e co-orientada pela professora doutora Nildiceia Rocha. Bom, hoje, no GEPLI, eu venho apresentar para vocês um recorte da minha pesquisa de mestrado, né? E a este recorte demos o título de Mapeamento de mídias brasileiras mais acessadas por estudantes de português como língua estrangeira do Núcleo de Línguas da UFTM. Então, bom, como eu falei para vocês, esse trabalho de hoje, essa apresentação, ela é um recorte de uma pesquisa maior, né, da minha dissertação, que é intitulada Percepções de Aprendizes de Português como Língua Estrangeira, a influência de mídias nacionais na aquisição do português brasileiro. E algumas motivações, né, que me levou particularmente a estudar esse tipo de tema, né, foi a minha experiência como professora de português para falantes de outras línguas desde 2020. Também realizei algumas pesquisas ainda durante a graduação, né, fiz uma iniciação científica dentro da área do PLE, também fiz o meu trabalho de conclusão de curso dentro desse tema, né, dentro dessa área do conhecimento, e até esse projeto de trabalho de conclusão de curso, TCC, ele originou um artigo que foi publicado em um periódico internacional, que é o Portuguese Language Journal, volume 16, que também está disponível para que vocês possam acessar e entender um pouco mais do que nós realizamos naquele momento. Também sou aplicadora oficial do CELPE-BRAS, tenho uma formação. Meu projeto de mestrado é voltado para essa área, como vocês viram, né? Sou professora da Casa do Brasil no México, atuo como professora voluntária em alguns outros projetos e principalmente, né, em relacionado ao tema dessa apresentação de hoje, eu sou professora, fui professora bolsista de português língua estrangeira no Núcleo de Línguas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e continuo atualmente como professora voluntária. E aí, dentro dessa experiência especificamente, como professora bolsista, né, e agora como professora voluntária, sempre veio a pergunta: como é que esses estrangeiros que chegam à cidade de Uberaba estão aprendendo português? Será que é só por meio dos cursos no núcleo de línguas? Ou então tem outras ferramentas que eles acessam para ter essa aprendizagem, né? Então, essa foi a pergunta que me motivou a entender um pouco melhor esse cenário, até que, no meu trabalho de conclusão de curso, nós tivemos alguns indícios, né? E um dos resultados naquele momento foi que uma das maneiras de aprender o português brasileiro desses imigrantes é por vias informais e menos monitoradas, como conversas orais em ambientes públicos, jornais, revistas, rádios, internet e até mesmo em filmes e novelas, como apontado por um estrangeiro em uma pesquisa anterior, né? Então aqui a gente tem até um trecho, né, de que a 3 disse: tentei combinar o áudio com o que vi em novelas e filmes. Então, a partir desse primeiro indício, nós decidimos pesquisar a fundo, agora no mestrado, né, como é que isso acontece de fato. Então, as perguntas de pesquisa do meu projeto de mestrado são: quais são as mídias mais acessadas por estrangeiros que chegam à cidade de Uberaba? E, posteriormente, em outro momento, a segunda etapa do projeto é identificar se na percepção deles essas mídias mapeadas, elas contribuem de fato para a aprendizagem do português brasileiro. E aqui reforçamos essa questão da percepção deles, ou seja, não seremos nós quem vamos avaliar essa proficiência na língua portuguesa desses estrangeiros que participam da pesquisa, mas queremos saber se eles, né, se na opinião deles, se na percepção deles próprios, eles
identificam essa aprendizagem por outros meios, ok? Então, nessa apresentação, vamos focar nesse primeiro tópico: quais são as mídias mais acessadas por estrangeiros que chegam aqui na cidade de Uberaba, Minas Gerais, ok? Aqui só um pouquinho para ficar bastante claro, né, evidente o objetivo da comunicação, que é divulgar os resultados da primeira etapa da pesquisa citada, né, da minha pesquisa de mestrado, que consistiu em um formulário com questões objetivas e dissertativas, por meio do qual conseguimos levantar informações a respeito do perfil dos estrangeiros entrevistados e também mapear as mídias mais acessadas por eles. Em relação à fundamentação teórica, que permanece em revisão, porque nós temos atualização constante, né, de materiais, as principais aqui teorias são o conceito de língua pluricêntrica, caracterizada por apresentar mais de um centro de referência, de onde emanam variadas normas linguísticas, nem sempre coincidentes do ponto de vista de seus usos, né, como diz Mendes em 2016, página 294. Depois, as percepções e atitudes conceituadas como reações positivas ou negativas a algo ou alguém, estruturadas em 3 dimensões: cognitiva, afetiva e comportamental, né, diz Freitas, Freitas e tal, 2016. A sociolinguística da percepção, que nos orienta nesse trabalho também, que avalia as atitudes, avaliações e percepções linguísticas de maneira direta ou indireta, e o conceito de mídia, que é muito importante, né, deixar claro que nós temos esse conceito como todo meio de informação, que é um gênero, que é um intermediário capaz de transmitir uma mensagem a um grupo através dos meios midiáticos. Antonelli, 2013. Bom, pessoal, é importante dizer que nesse trabalho, né, nós não temos como objetivo diferenciar ali o suporte do gênero midiático, ok? Nós consideramos de maneira mais geral, até porque também dá para ver como os próprios estrangeiros percebem o que são essas mídias. Então, é um ponto importante a se destacar. Em relação à metodologia, então, são 2 questionários na pesquisa de mestrado como um todo. Hoje o nosso foco é o questionário 1, perfil dos participantes e mapeamento de mídias, e posteriormente, a partir desses resultados do primeiro questionário, nós estamos realizando, né, confeccionando o teste de percepções sociolinguísticas, que será aplicado ainda em um momento breve, né, e depois nós vamos divulgar os resultados também. Mas, para este momento, vamos focar nos resultados do questionário 1. Público-alvo são estrangeiros, idade mínima de 18 anos, residentes em Uberaba, Minas Gerais, há pelo menos 6 meses, estudantes dos cursos Escrita e Produção de Textos em Português, Primeiros Passos, módulo 2, e Escrita e Produção de Textos em Português, Primeiros Passos, módulo 3. Promovidos pelo Núcleo de Línguas, ligado à rede Andifes ISF, né, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM. Os questionários, né, ambos foram criados, estão sendo criados no Google Forms. Nós permitimos as respostas em português, inglês ou espanhol, né, nesse questionário 1. Realizamos a aplicação do teste piloto do questionário 1 e também realizaremos do questionário 2, né, do teste. E análise quantitativa e qualitativa, o método descritivo interpretativista. Os resultados desse questionário 1, em relação ao perfil desses participantes e o mapeamento das mídias mais acessadas por eles, de acordo com a percepção deles. Primeiro, pessoal, nós temos essa tabela, né, com a idade, nacionalidade, língua materna e por aí vai. Vocês podem analisar com precisão as informações. Em relação à idade, a pessoa mais jovem tem 29 anos, a mais velha tem uns 54 anos, nacionalidade, a maioria do grupo são venezuelanos, e, em consequência disso, a língua materna que mais foi citada foi o espanhol, né? Nível de escolaridade também, a maioria tem ensino médio completo,
As ocupações profissionais são bem diferentes umas das outras, né? Vocês podem ver ajudante de cozinha, promotor de vendas, costureira, açougueiro, líder de produção. Temos o artista, né? Ele é malabarista, costureira, pedreiro e por aí vai. O tempo de residência em Uberaba também, ele muda, né? Temos aí pessoas de 6 meses e outras que estão há mais de 3 anos, né? A maioria está há mais de 3 anos na cidade. Porque veio para a cidade, aqui a maioria veio para trabalhar também, e nós perguntamos se foi a primeira vez em um curso de português língua estrangeira, e a maioria respondeu que não. E isso pode ser evidenciado porque muitos desse grupo já realizaram outros cursos, né, de português como língua estrangeira, também no núcleo de línguas da UFTM, ok? Bom, em relação à língua ou acesso a ela, nós identificamos que 11 entrevistados já tinham estudado português, né, em um momento anterior ao curso. As metodologias mais utilizadas por eles para aprender o idioma foram, né, os cursos presenciais e a convivência com falantes nativos. Maiores dificuldades são a escrita e a pronúncia, comumente justificadas devido às questões gramaticais. E o nível de proficiência, grande parte do grupo se considera intermediário ou básico, ok? Considerando as suas próprias percepções. Sobre o acesso às mídias, né, pessoal? Então, no final da primeira sessão desse questionário, nós perguntamos se essas pessoas têm acesso a algum tipo de mídia desde que chegaram à cidade de Uberaba, Minas Gerais, e por unanimidade todos responderam que sim. A partir dessa afirmação, né, nós passamos para a sessão 2, que tinham questões mais relacionadas às mídias. A questão 14 perguntava sobre quais das mídias abaixo você tem acesso atualmente, né? Nós colocamos opções e eram caixa de seleção, então eles poderiam escolher mais de uma opção, certo? Então, aqui podemos ver que a internet, Duolingo e livros e a TV aparecem com mais frequência, né? E os outros em menor quantidade. Aqui a internet Duolingo, nós podemos perceber aquela diferença que eu havia dito, né? Entre o suporte e o gênero midiático. E na percepção deles, o que nós identificamos também foi que quando eles percebem, se lembram de algo muito específico, por exemplo, dentro da TV, eles citaram novelas, então que é um gênero específico. Mas quando eles não se lembram de determinado programa ou de determinado aplicativo, por exemplo, né, de determinado gênero, eles citam o amplo, eles citam o suporte, no caso a internet ou a TV, por exemplo. Ok? Então, como eu falei, nós não nos detemos a diferenciar, né? Embora nós sabemos que há a diferença entre gêneros midiáticos e o suporte, mas aqui o mais importante para nós foi a percepção dos próprios estrangeiros em relação às mídias de maneira geral. Ok? Você utiliza alguma das mídias acima para aprender o português? Se sim, quais? Então, aqui, para aprender o português, eles citaram a questão, novamente, da internet, do Duolingo, livros e a TV. Então, podemos ver que tem que faz sentido que eles responderam as respostas que marcaram anteriormente, aqui elas voltam a aparecer, né? Então, essa questão da internet também é bastante presente. Você escuta músicas brasileiras? Se sim, dê alguns exemplos de músicas nacionais que você gosta de ouvir. Aqui apenas uma pessoa afirmou que não ouve músicas brasileiras, né? E as demais colocaram gêneros musicais que gostam. Vejam que o sertanejo ele é disparado, né? Muitas pessoas citaram sertanejo, em seguida pagode, MPB, e samba, rap, gospel, forró e piseiro aparecem em menor quantidade, mas aparecem, ok? E aí, nessa questão, nós perguntamos, né? Vejam na questão, exemplos de músicas nacionais que você gosta de ouvir. Apenas um informante, F13, falou exatamente a música, né? O nome Faz um Milagre em Mim, do Regis Danese.
Outras não exemplificaram, só falaram o gênero, e 5 dessas pessoas deram exemplos de cantores ou bandas que são ouvidas, né, por eles. Então, temos Racionais, Cartola, Chico Buarque, Legião Urbana, Raul Seixas, Barbatuque, Marília Mendonça, Gustavo Lima, Vitor Fernandes, Marília Mendonça, Gustavo Lima novamente, Michel Teló, Eduardo Costa, Amado Batista, Maria Bethânia. Então, vejam que, de fato, né, o gênero mais citado, o sertanejo, aparece em vários cantores e cantora, aqui no caso desse gênero, né, MPB também, e embora eles tenham citado o pagode aqui, mais de uma pessoa tenha citado o pagode, não aparece nesse momento específico, né, nome de grupos de pagode, por exemplo, nas respostas. Em relação à questão número 18, você gosta de assistir a novelas brasileiras? Se sim, quais? 7 afirmaram não gostar ou não assistir esse tipo de conteúdo. 1 revelou que assiste novelas, mas essa pessoa não sabe se são novelas brasileiras. 7 disseram que assistem novelas. E aqui tem um númerozinho, né? 8 não. Foram 6. 7 disseram que assistem novelas e 6 exemplificaram. Por exemplo, Terra e Paixão, Renascer, Fuzue, Amor de Mãe, Avenida Brasil, Totalmente Demais, Marido de Aluguel, Império, Mulheres Apaixonadas e Mulheres de Areia. O que percebemos neste caso aqui foi que todas essas novelas citadas fazem parte do Grupo Globo. Ou elas são produzidas por esse grupo, ou então elas são disponibilizadas, por exemplo, pela plataforma de streaming desse grupo televisivo, né, desse grupo de comunicação, ok? Então, aqui, 7 disseram que assistem, e desse último grupo, 6 exemplificaram. Depois eu vou fazer essa correção. Você já utilizou o aplicativo Duolingo para aprender idiomas? Se sim, quais idiomas você aprendeu? Então, 10 responderam que já utilizaram a aplicação, e aí, dentro desse grupo, uma dessas pessoas disse que não gostou da experiência, mas nenhum deles falaram sobre quais são essas línguas, né? Não identificaram o idioma que tentaram aprender. Desses 9, 3 também não declararam as línguas, e aí os outros 6 citaram também o português, e dentro desses 6 que citaram o idioma, um deles também falou que, além do português, procurou o Duolingo para aprender inglês, francês, finlandês, né? E 3 declararam não terem feito uso, e 2, as respostas foram desconsideradas porque os respondentes não corresponderam exatamente ao que nós estávamos questionando. Bom, e no final da sessão 2, assim como nós fizemos em relação ao nível de proficiência, né, na percepção deles, nós também perguntamos para que eles avaliassem os seus próprios níveis de domínio das tecnologias digitais. Em resumo, 7 consideram-se em nível básico, 5 em nível intermediário, 2 em nível avançado, 1 em nível iniciante. Então, esse considerável número de respondentes entre os níveis básico e intermediário de domínio das tecnologias digitais pode justificar, por exemplo, o destaque da internet e da aplicação do Duolingo nos gráficos 1 e 2. Os próximos passos dessa pesquisa, vou apresentar para vocês. Bom, depois dessa análise, né, dos resultados da primeira etapa, nós, a partir deles, vamos finalizar a criação do teste de percepções sociolinguísticas, que tem como objetivo aprofundar essa relação das mídias com a aprendizagem do português variedade brasileira. Faremos a aplicação do teste piloto e os ajustes necessários. Aplicaremos oficialmente o TPS, que é o teste de percepções sociolinguísticas, e faremos a análise e a síntese dos resultados. Tudo isso, pessoal, unindo, né, essas duas etapas, as nossas expectativas são identificar quais são as mídias brasileiras mais usadas pelos estrangeiros que estudam PLE no núcleo FTM. Então, essa primeira etapa nós conseguimos, né? E, posteriormente, se na percepção deles, elas contribuem ou não para a aprendizagem da língua portuguesa do Brasil. Essas aqui são as nossas referências utilizadas neste trabalho específico. E aqui eu deixo meu muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado da pesquisa. Se tiverem algum tipo de pergunta, fiquem muito à vontade, tá bom?
ou para colocarem no chat, ou então para entrarem em contato comigo pelo e-mail, nfb.romualdo.unesp.br. E, pessoal, como eu gosto de trabalhar e de contribuir para a divulgação científica e popularização da ciência, utilizo as minhas redes sociais como ferramenta de trabalho para divulgação de conteúdos relacionados à nossa área, educação de modo geral. Então, eu convido vocês para que me acompanhem pelas redes sociais no @NataliaFonteboa. Por hoje é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez e nos vemos em breve. Tchau, tchau.